Olá, amigos da TV Mais, canal 22, canal 41, HD Digital. Estamos em mais um programa aqui na Clínica Dias com o Dr. Luiz Fernando Dias, médico, cirurgião plástico de grande renome, amigo nosso, nos recebendo com um grande prazer aqui também. Muito obrigado pela galhardia de nos receber aqui dessa forma, viu, doutor? Eu que agradeço a visita de vocês aqui, Marcos. E para falar hoje, desta feita aqui no programa, sobre os cuidados com a cirurgia plástica. Inclusive, aproveitando esse momento de preocupação, né, doutor, desses casos que vêm ocorrendo, são casos esporádicos, mas que a mídia, principalmente a mídia aberta, vem batendo muito forte em cima, né? E com razão pela preocupação com a rigidez das pessoas, né, com relação à cirurgia plástica. Quais os cuidados, os requisitos básicos que o paciente deve observar para efetuar uma cirurgia plástica, seja qual for, com sucesso? Aproveitando a deixa do que você comentou, a imprensa realmente, muitas vezes, ela é um pouco ingrata com a nossa especialidade, mas ela está fazendo a parte dela, né? Então, quando você, por exemplo, tem uma complicação, um profissional tem uma complicação, vou dar um exemplo para você, por exemplo, uma complicação com uma apendicectomia, com uma colecistectomia, a divulgação não é tão intensa, por exemplo, do que quando é uma complicação com uma lipoaspiração. Então parece que dá mais... mais ênfase, né, nisso? Exatamente, dá mais ibope, as pessoas têm mais interesse. Isso realmente é ruim para a nossa especialidade. Agora, o que aconteceu recentemente aí, Marcos, e que você citou, foram procedimentos que são totalmente fora do aceitável, né? Então, alguns pacientes que tiveram complicações sérias, com aplicações de produtos, e esse tipo de fato é colocado na mídia, lógico, com o objetivo de alertar os pacientes para que não façam isso, mas às vezes assusta os pacientes e os pacientes menos avisados podem achar que aquele tipo de complicação são complicações comuns e são complicações corriqueiras, o que de fato não é. Então, quando você vai fazer uma cirurgia, eu estou falando de cirurgia plástica especificamente, mas não precisa ser necessariamente só cirurgia plástica, pode ser, por exemplo, procedimentos estéticos realizados pelos cirurgiões plásticos, a pessoa deve primeiramente procurar a referência daquele profissional, procurar saber se aquele profissional, de fato, ele é um médico, se ele é um médico e tem uma especialização. Então nós temos um conselho chamado Conselho Regional de Medicina, ele determina, por exemplo, todo médico tem um número, que é o CRM, e além desse número, ele tem um número de especialização, que é o RQ, que é o Registro de Qualificação de Especialização. Então, todo médico tem isso daí, que é especialista. E aí, todo médico da especialidade dele tem uma sociedade que a rege. No meu caso, por exemplo, é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, o paciente também pode buscar nessa sociedade e nesse conselho informações sobre o que ele vai fazer, o procedimento e, inclusive, o profissional. Estamos aqui com o Dr. Luiz Fernando Dias, da Clínica Dias. Eu quero informar, doutor, até, e confirmar contigo aí, o hospital, né? Hospital Dias, né? Clínica e hospital aqui. O que é importante dizer também, né? A segurança que o paciente tem aqui na Clínica Dias, que é um hospital de cirurgia plástica. Perfeito. Você vai fazer um procedimento cirúrgico. Veja bem, às vezes o paciente não tem noção, Marcos, mas ele precisa ter um ambiente que tem que ter oxigênio, tem que ter vácuo, tem que ter desfibrilador, carrinho de anestesia, tem que ter um carrinho de emergência, tem que ter tudo naquele local para você poder fazer um procedimento com segurança. Agora, como é que você vai conseguir ter isso ou fazer isso na sua casa? Você só faz isso porque você acredita que a complicação não vai acontecer. Mas quando acontece, você não tem o que fazer. E aí o que acontece? Você está o quê? Você está brincando com a medicina. Você está banalizando a medicina. Você está fazendo com que a medicina se pareça com um procedimento médico, se pareça com um procedimento de, por exemplo, cortar o cabelo. Isso não é verdade. Outra coisa, quando você passa numa consulta, você perguntou inclusive no comecinho o que tem que fazer, o profissional tem que gastar tempo numa consulta, lhe explicando o que ele vai fazer, pedir exames, pedir avaliação de outro profissional se ele julgar necessário. E esse profissional ou algum profissional que vai fazer procedimento sem fazer absolutamente nada disso, já tem que a gente tomar um pouquinho de cuidado, porque não está correto, né? Você pode sim ter complicação. Então, quando fala assim, não, vamos fazer na minha casa,
esse procedimento não tem risco, esse procedimento... Não, espera um pouquinho. Todo procedimento tem risco. Então, você tem que fazer a prevenção, por exemplo, em cirurgia plástica, a questão da embolia acontece muitas vezes quando você tem um coágulo, né? Você tem uma trombose venosa. E aí você vai fazer a prevenção. Então você vai ver a prevenção química, a prevenção mecânica. Se não precisar da química, faz só a mecânica. E aí você vai ver o fator de risco do paciente, vai pôr ele para deambular precocemente. Então você vai saber fazer o que melhor for para evitar, por exemplo, a trombose, para evitar uma infecção, para evitar as complicações que são inerentes aos procedimentos cirúrgicos. Agora, se você parte da premissa que o seu procedimento não complica nunca, você não previne nunca. Ele não complica. Aí quando você tem uma complicação, você fica sem o que fazer, fica perdidinho. Então, não subestime procedimento médico. O procedimento médico não pode ser subestimado. Ele tem que ser feito por um profissional capacitado, profissional que tenha o CRM, o RQE, que é o de especialização, que tenha ligado a uma sociedade da sua especialidade e que esteja habituado com aquele procedimento. De preferência com outros pacientes que possam dizer que já fizeram aquele procedimento com ele. E que seja realizado num local adequado, né? Mas com recursos. Mas quando você tem quando você encontra um bom profissional, ele vai escolher tudo isso daí, inclusive uma boa equipe. Ele vai trabalhar com uma boa equipe, num bom hospital, com um bom material. Quero agradecer então, doutor, mais uma vez por nos receber aqui na Clínica Dias, tá? Um tema muito importante, novamente, aí, doutor que todo ano com a gente com temas diversos e pode deixar as considerações finais a respeito do que nós falamos agora. Se a gente pudesse escolher um tema ou um título para a conversa que a gente teve hoje, eu acho que a ideal, Marcos, seria segurança em cirurgia plástica ou procedimentos estéticos. E eu acho que não tem absolutamente nenhum problema, eu acho que é salutar que o paciente, se ele passa numa consulta com um profissional e tem dúvida, volte, passa a segunda, terceira vez, ou então procure um outro, ouça uma segunda, uma terceira opinião eventualmente. Você está lidando com a sua saúde, o seu corpo, e você tem que tomar uma decisão correta. Então, às vezes, o paciente vai muito por embalo. Eu ouvi falar e vai... Não. Passe numa consulta e, principalmente, sinta segurança no profissional que está falando com você. Isso é muito importante. Eu acho que a oportunidade que vocês, a TV+, canal 22 e 41, me deu agora para falar sobre esse assunto e esclarecer sobre esse tema, que é muito importante, eu acho que foi muito válido. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de eu ter podido falar sobre esse tema e a presença de vocês aqui, Marcos. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, doutor Luiz Fernando Dias. Obrigado a você, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.